CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 1. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estais no céu. Quando puderdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus 6, item 1 e 4. Amado Mestre Jesus, novamente nos reunimos em Teu nome, nesta casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita e divulgar o Teu Evangelho. E hoje o Livro dos Médiuns. Rogamos a Tua inspiração e proteção, e em Teu nome evocamos os nossos benfeitores espirituais, guias deste trabalho, como o irmão Ernesto Bozano, o nosso patrono, o altivo e a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos e queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 20, Influência Moral do Médium. Nós estamos nas perguntas do item 228. Eu vou voltar, porque é importante esse entendimento, e nós vamos começar aqui no 226. Questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Isso é tão importante na mediunidade, a mediunidade com Jesus, a mediunidade que trabalhamos na nossa casa espírita, que 226? 226. Que resolvemos voltar um pouquinho. Ele pergunta aqui: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Sim. Quer dizer, quanto mais mediunidade, mais moral o médium tem que ter? Essa é a pergunta. Quanto mais moral, mais mediunidade ele possa ter. Ele responde que não. A faculdade propriamente dita deve-se ao organismo. Pode ler aí, Edilane. Observemos. Não, a faculdade propriamente dita deve ser o organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mau,
de acordo com as qualidades do médium. Então, independe da questão moral a mediunidade, porque a mediunidade está no organismo. É como a fala, todo mundo fala, todo mundo vê, mas nem todo mundo fala o que deve falar. Cada um fala o que quer, vê o que escolhe ver, escuta o que quiser escutar. A mediunidade é a mesma coisa. Você pode utilizá-la para o bem ou para o mal, ela independe. É um sentido a mais. Leon Denis fala do sentido da alma, o sexto sentido. Então vamos lá. Número 2, eu vou ler a pergunta, você lê a resposta. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas, que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Resposta. Todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que dela se acham privados. Poderíeis também perguntar, por que Deus concede uma boa vista aos malfeitores? Há malfeitores, habilidade aos gatunos, a eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas ruins? O mesmo ocorre com o médium, com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque delas necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensai que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sobre seus passos. Me explica isso aí, que eu não entendi. Ele tá dizendo o seguinte, primeiro ele perguntou, se já que a mediunidade é um dom de Deus, como dizem, uma graça, por que não somente os homens bons que têm a mediunidade? Foi o que nós falamos anteriormente. Sim, mas essa aqui, aí ele Deus... respondeu assim, todas as faculdades são favores de Deus, até o ouvir, o escutar. E a gente não vê pessoas, por exemplo, que têm uma visão boa. Era o mesmo que perguntar, por que Deus concede uma vista boa a malfeitores? Habilidade a gatunos. Gatuno é o que rouba, o cara é hábil, você nem vê. Sim. É o mesmo princípio. Aí a eloquência que se serve dizer coisas ruins. Quantas pessoas usam a palavra para falar coisas que não devem, induzir pessoas ao caminho do mal, ao erro? Aí ele diz, o mesmo acontece com a mediunidade. Pessoas indignas são dotadas dela. Não tem pessoa que tem mediunidade para matar os outros? Não usa mediunidade para separar, quer separar casais, quer atrapalhar a vida dos outros? A mediunidade é neutra. É o que ele está dizendo, a mesma coisa acontece com ela. Pessoas indignas também são dotadas de mediunidade. Mas, na verdade, essas pessoas precisam da mediunidade mais do que as outras para progredirem. Só que elas não usam a mediunidade para o progresso. Usam a mediunidade para atrapalhar a vida dos outros ou para interesse pessoal, ganhar dinheiro com isso, né? Ou notoriedade. É isso que ele falou aqui. Aí ele terminou, né? Pensais que Deus recusa meio de salvação aos culpados? Não, ele nos dá a oportunidade. Ele os multiplica sob seus passos, ele os coloca em suas mãos, cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doentes, como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar mais odiosa a sua traição. Então você tem mediunidade. Caraca! Você é muita responsabilidade. Você vê o espírito, você escuta os espíritos, você sente os espíritos. O que você vai fazer com isso? Não quero mais saber disso? Não tem como, está em você. Agora, como que você vai usar? Você vai abrir uma barraquinha ali na esquina? Ou vai fazer um biongo lá na tua casa para consultar os outros e ganhar dinheiro com isso?
E com isso você fazer o bem, fazer o mal. Entendeu agora? Entendi. A mediunidade é neutra. Por isso o capítulo é a influência moral do médium. É a moralidade do médium que vai dar um direcionamento à mediunidade. E quem vem com muita mediunidade é o espírito que muito deve, quando não é um missionário, mas ambos têm muito o que fazer. Terceira pergunta. Ao senhor que faz. Os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que delas se servem para o bem, o que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? Então deixa eu entender a pergunta. Entendeu a pergunta que você fez, Jadilane? Entendi que os médios que têm a faculdade... Que faz mau uso dessa faculdade. Isso. Se sofrerão consequência disso. Resposta. Se a utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem o meio e mais de se esclarecer e não utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Entendeu a pergunta, Luciana? Entendeu a resposta, Luciana? Então vou fazer a pergunta. Fazer a pergunta aqui de novo. Está falando da influência moral do médium. A influência moral do médium. Aí tem algumas perguntas, algumas questões que Kardec fez aos espíritos. Aí primeiro nós estudamos aqui se a mediunidade, por que a mediunidade ela é dada a pessoas que não são boas, que são desleais? Aí ele diz, a mediunidade é uma faculdade para proporcionar progresso a cada um de nós, proporcionar reparação de erros do passado. Mediunidade é para você trabalhar. Aí ele perguntou, por que tem gente que usa mal a mediunidade? Se é um dom de Deus. Aí ele respondeu, todas as faculdades que possuímos são dons de Deus. Tem gente que fala e usa a palavra para desviar pessoas, usa a palavra para o mal. Tem gente que vê e vê coisas que não deveriam ver. Tem gente que são muito habilidosas e usa para roubar, como gatunos. Aí ele fez agora aí nós concluímos que a mediunidade é neutra. Nós é que vamos dar um sentido à mediunidade. Aí, se você pega a sua mediunidade, vai ganhar dinheiro com ela. Se você pega a sua mediunidade e vai fazer mal aos outros, vou fazer aqui um trabalho para destruir fulano. Vou fazer um trabalho para separar o casal. Não tem gente que faz isso? Não, aí ele perguntou, quem faz isso? É responsável? Vai ser responsabilizado? Aí ele respondeu, se utilizam mal, serão duplamente punidos. Por isso que possuem um meio a mais de se esclarecer e não utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Claro que não. Se for, olha só, primeira coisa, hoje de manhã quando eu saí de casa eu li o Evangelho, caiu num capítulo que trata, experimentar se os espíritos são de Deus, está lá em João, certo? Espírito tem um montão de espíritos, né? Uma população maior do que a população da Terra. Se na Terra a gente tem em torno de 9 bilhões de seres encarnados, você pode botar aí 3 vezes 9, vamos arredondar, 30 bilhões de espíritos desencarnados. O que mais tem espírito? Como tem homem bom e tem homem mau, tem espírito bom e espírito mau. Você tem a faculdade. Se chegar um espírito falar na sua cabeça para você fazer uma coisa errada, você que tem que ver, você tem que passar pelo crivo da razão. Ele está mandando fazer uma coisa que eu não deveria fazer. Você tem que dizer que não.
E isso é um sinal que você também está com algum sentimento que está dando sintonia a esse mau espírito. Se você quiser fazer o que o espírito está mandando fazer, aí é você e o espírito. Ambos serão cobrados depois, vão responder por isso. Por exemplo, a gente vê às vezes, as pessoas ainda, infelizmente, usam despacho, né? Fazem na rua, para o mal para os outros. Não tem gente que faz isso? Você pode ter certeza que aquilo vai para o outro e vem para você também. Uma hora a conta chega, pode não chegar na hora. O que vai e volta. Quando você joga um pensamento ruim para alguém, esse pensamento volta para você. Tudo que você faz tem consequência. Então ele está dizendo aqui da importância da moralidade. A importância da moralidade é você estar com os bons espíritos. Nós vamos ver mais adiante. Porque ser médium, todo mundo é. Agora, você é um médium de Deus, um médium bom, um médium que está ouvindo sempre os bons espíritos? Ou um médium que faz qualquer coisa? Sei. Pega o microfone aí. Marcelo, pega para ela aqui. Então você teve uma época, eu vou reviver aqui, para quem está nos ouvindo, que você trabalhou no Candomblé e toda a sua família. Aí você se afastou do Candomblé. Tá. Então deixa eu repetir aqui para as pessoas ouvirem. Então a nossa irmã está dizendo que trabalhou no Candomblé e o marido nunca acreditou e uma vez um espírito disse que ia fazê-lo acreditar e fez acreditar, né? Teve uma situação que ele não teve dúvida. E ela sempre recebia orientação dos espíritos ou das pessoas para fazer o mal? As pessoas iam até ela e pediam para ela fazer uma maldade contra outras pessoas. E ela disse que não fazia, que não... tudo bem, eu tenho que repetir aqui, que não fazia. Vamos lá, seja sucinta na pergunta, vai. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o que ela está dizendo? Que não fazia, não ouvia, o espírito ficava quieto, esperando você tomar uma atitude, né? Os zeladores os famosos pais santos, achavam errado porque eu não queria ter essas pessoas que queriam fazer. Pois é, então lá não deveria ser um lugar bom. A gente tem nada contra a religião nenhuma. Tem muita gente boa em todas as religiões. Mas se tem um lugar que faz mal, que como você está dizendo, os espíritos, a mãe de santo não brigava com você porque você não atendia o que as pessoas iam pedir, esse não é um bom lugar. Não é um lugar bom, porque se o espírito faz o bem e faz o mal, bom é que ele não é. Então a gente tem que saber discernir. Tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. 4. Há médiuns a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isto um objetivo? Sim, este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido,
ou de corrigi-los de certos efeitos. É por isso que a um falarão incessantemente do orgulho, a um outro da caridade. É que só a saciedade pode abrir-lhes, afinal, os olhos. Não há médio que faça mau uso de sua faculdade, por ambição ou interesse, ou comprometendo-a por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade e etc. Que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que a maior parte do tempo eles não as tomam para si mesmos. O mal é esse, que eles, os médios, não tomam para si, e quem escuta não toma para si. Então, o médio orgulhoso, o médio egoísta, leviano, de tempos em tempos eles escutam alguma coisa. E ele falou, o mal é que ele não toma para si, ele acha que aquilo é para os outros. É para o médio e para quem está ouvindo. Aí você pega aqui uma coisa nossa, aqui, um caso concreto. Os espíritos têm nos dito aqui, olha o que ele disse no início. Sim, as mensagens, né? Sim, há médios a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais. Vamos lá, o que os guias têm dito aqui? Orem uns pelos outros, vigiem, não critiquem uns aos outros. Significa que estamos invigilantes, significa que estamos esquecendo de orar uns pelos outros, significa que estamos criticando uns aos outros. Aonde? Então, na nossa casa, a gente tem recebido constantemente, aqui onde você acabou de ler, aqui, tá. ó. Sim, este objetivo é o de esclarecer sobre um assunto frequentemente repetido ou de corrigi-lo de certos defeitos. Entendeu, Adilane? Entendi. Vou ler a pergunta. Há médiuns a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais. Por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso um objetivo? Resposta, sim. Tá. A este objetivo. Se o Espírito está repetindo a mesma coisa, poxa, a mesma mensagem, parece que a mesma mensagem, mudando poucas coisas, significa que é para corrigir defeitos. Orem uns pelos outros, não critiquem uns aos outros. É isso que ele está dizendo, é sim. Então, a gente tem recebido aqui, orem uns pelos outros, estejam unidos, estejam atentos. Momentos difíceis virão, teremos momentos dificílimos. Não vou falar aqui o que nós recebemos aqui de orientação, para não espantar ninguém que nos ouve a distância e que não está aqui. Mas algumas coisas têm sido repetidas. Por que está repetindo a mesma coisa? Porque a gente precisa ter atenção. Opa, falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes, esse problema está havendo aqui dentro. Entendeu? Entendeu, Adilane? Entendi. Aí tem uma nota, Frequentemente, os espíritos se utilizam de cautela em suas lições. Dão-nas de uma maneira indireta para deixar mais mérito àquele que sabe aplicar e aproveitá-las em si mesmo. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Mas ainda, se o espírito dá a entender que é delas que se trata, aborrecem-se e tratam o espírito de mentiroso ou malicioso. Só prova que o espírito tem razão. Então, olha a nota de Kardec, que importante. Está falando a mesma coisa. E o médium não quer saber, às vezes fica ainda acha que o espírito é mentiroso, é porque o médium está precisando ouvir aquilo. Até de encarnado, quantas vezes a gente fala para o encarnado a mesma coisa e o encarnado sai soltando marimbondo, né? Fulano, olha só, isso, e o fulano fica chateado.
porque ele não para ouvir, ele não para analisar. Ele de imediato ele quer dar uma resposta. Sabe o que significa isso? Orgulho. Um imenso orgulho. Porque você orienta e a pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir. Ela não consegue ouvir. Não deixa nem você terminar de falar. É isso que ele está dizendo aqui. Número 5. Nas lições que são dadas ao médium, de uma maneira geral e sem aplicação pessoal, este não age como instrumento passivo para servir à instrução de outrem? Vai, Edilane. Muitas vezes, esses avisos e conselhos não são ditados para ele, pessoalmente, mas sim para os outros, a quem não podemos nos dirigir, senão por intermédio deste médium, mas que deve tomar a parte que lhe caiba, se não estiver cego pelo seu amor próprio. Então vamos pegar esse pedacinho, Edilane. Quando você dá a mensagem, é para todos, mas você tem que pegar a parte que lhe toca, porque se você não pegar a parte que toque a você, é porque você está cego, por causa do seu amor próprio. O amor próprio é orgulho, é o milindre. Não, isso é para os outros, isso não é para mim. Então, quando você dá uma mensagem, é para os outros, é para você também. Normalmente é para os outros, você pega a parte que lhe toca. O que a gente tem visto aqui na nossa casa, quando a gente tem uma orientação? Aí o Espírito assim, diga para o médium que está falando, porque o médium não lembra o que falou. Diga para o médium que ele tem que se preparar mais. Ele tem que se preparar mais, ele tem que estudar mais. Estou pegando um exemplo. Aí você, o Espírito falou isso para você. É para mim? Mas o médium pode dizer isso. Você falou para você. Então, olha, o Espírito foi até direto. O Espírito foi direto no ponto. Se o médium não tiver cego pelo amor próprio, que isso é orgulho, não, isso não é para mim não, falou demais. Não falou demais. Falou pela sua própria boca. E algumas vezes a gente grava, está gravado aqui, ó. Esse aqui é para você. Às vezes dirige um ao outro. Normalmente é de modo geral. Quando fala, tem que orar um pelo outro. Vocês precisam estar unidos, juntos, um dando a mão para o outro. Momentos difíceis chegarão. Orem uns pelos outros, não critiquem. Não foi isso a semana? Não foi semana passada? Não foi a outra, a mesma mensagem? Significa que, isso não é para mim não, isso é para eles. Significa que é para mim também, eu tenho que tomar a minha parte. Não é porque eu dei a mensagem que é só vocês que tem que rezar uns pelos outros. Eu tenho também que orar por todos. Entendeu? Eles têm nos orientado constantemente dessa forma. Aí vem a segunda parte aqui da resposta. Não creiais. Continua. Não creiais que a faculdade medianímica tenha sido dada apenas para corrigir uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é muito maior. Não, o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. Eu só parei aqui, Edilane, para a gente sublinhar, porque isso é muito importante. A mediunidade não é para você orientar uma, duas pessoas. Olha só, o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. Porque a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Então o que eu falo aqui é para mim e é para vocês, para todos, quem está nos ouvindo à distância. A gente está olhando, estudando aqui o livro dos médiuns. A gente está dando aqui as orientações dos espíritos. Eu que estou falando aqui nos meios que vai divulgar, o WhatsApp, o podcast, o Instagram. Não é só para quem está ouvindo, não é para mim, é para mim também. Eu trabalho como médium, eu sou médium, eu estou estudando. Isso aqui é para mim e para todos. Se tiver alguém lá no Japão nos ouvindo nesse momento, é para ele lá no Japão e é para mim que estou aqui. Entenderam isso? Continua, Dilane. Um médium
é um instrumento pouquíssimo importante. Como indivíduo, é por isso que, quando damos instruções que devem ser proveitosas para a generalidade dos homens, nós nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias, mas admitir como certo que virá em tempo em que os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de servirem de maus instrumentos. De se servirem de maus instrumentos. Então, quando eles têm que dar um recado para a humanidade, uma orientação, vai se servir do instrumento que tem. Só tem a Adilane, vai ser a Adilane mesmo. Então, ela, como indivíduo, significa pouco, ou nada, como ele falou. Por isso que o Chico respondeu: médium é igual ao capim. Morre um, nasce um montão. Agora, os bons médios, igual o Chico, são raros. São raros. Mas virá o tempo que serão muitos. Aí os espíritos vão utilizar desses bons médios. Agora, como ele colocou, tem que passar um recado que é de caráter geral. Só tem ela, de instrumento. Eu vou usar esse instrumento mesmo, não tem outro. Como são poucos ainda os instrumentos, os espíritos têm dito: estude mais, se prepare mais, se dedique mais. A gente repetiu, estamos repetindo a mesma aula da semana passada. Para mim é como se eu estivesse falando pela primeira vez na minha vida, porque eu olho sempre com um olhar de aprendizado. Eu estou aprendendo com todos vocês. A Adilane não estava aqui semana passada. Foi o motivo pelo qual eu voltei, porque é de muita importância para ela. É para mim, mas é para ela também. É para vocês dois. É para quem está nos ouvindo. Entendeu? Ele continua aqui. Pena que o tempo já está acabando. Número 6. Já que as qualidades morais dos médiuns, do médium, afastam os espíritos imperfeitos, então a qualidade moral afasta o espírito imperfeito. Olha o Chico, a moralidade dele, a do altivo. Como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Como é que isso pode acontecer? Se o médium, ele tem qualidade moral, e por que isso acontece? Vai, Adilane. Conheces todos os caminhos de sua alma. É uma pergunta. Conhece todos os caminhos de sua alma? Você sabe quem é o médium? O que ele pensa, o que ele sente? Continua. Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E depois, algumas vezes também, ele necessita de alguma lição, a fim de que se mantenha em guarda. Ah, tá vendo? Como que, vamos pegar aqui, é tudo exemplo fictício. A Adilane é tão boa, como que ela é enganada, como é que ela deu uma mensagem dessa tão leviana, tão fútil, se ela é tão boa? Ele perguntou: você conhece a Adilane? Você sabe quem é ela? Sabe o que ela sente, o que está no coração dela, na cabeça dela? Porque mediunidade é sintonia. Você viu o Chico dando mensagem leviana ou grosseira? Eu nunca vi o altivo dar também. O Divaldo? Não. Porque eles estão vigilantes, atentos. Sempre teve em torno deles uma nuvem de espíritos, os protetores e mais atrás aqueles que queriam derrubá-lo. Se ele vacilasse, se esses médios vacilassem, assim como aqui na casa estamos aqui nos esforçando muito. Se nós que não temos o conhecimento, nem a moralidade desses espíritos, se acontecer, se eu vacilar, a gente cai. Tem que estar atento. Tem a proteção? Tem. É o que ele está dizendo aqui. Vamos lá, 7º. A Regina está falando sempre, a gente sempre cai na tentação. Percebo que é uma forma de defesa do ser humano.
somos perfeitos? Ela fez uma pergunta? Somos perfeitos? Claro que não, ninguém é perfeito. E nós vamos ver uma questão já, aqui na número 9, que vai responder tudo que ela quer, já. Sétimo, por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de um grande poder, como médiuns, e que poderiam fazer muito bem, sejam instrumentos do erro? Por quê? Eles tentam influenciá-los, mas quando elas se deixam arrastar no mau caminho, eles a deixarão ir. É por isso que delas se servem com repugnância, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Olha só, pensa bem nisso, Adilane. Pensa bem, a pergunta e na resposta. Isso é bem para a gente, pensa bem. Por que os espíritos superiores, vou ler a pergunta de novo, permitem que pessoas dotadas de grande poder, como o médium, tenham uma faculdade boa, ouve bem, vê bem, escuta bem os espíritos, escreve? Por que Deus deixa que um médium desse permite que pessoas como essas, que poderiam fazer muito bem, por que permite que seja instrumento do erro? Por quê? Já que ela tem um monte de faculdade, poderia fazer um monte de coisa boa, por que permite que ela faça coisa ruim? Ele respondeu, ele tenta influenciá-lo, manda estudar mais, manda prestar mais atenção, manda orar mais, manda trabalhar mais. Mas quando elas se deixam arrastar para um mau caminho, deixa aí. Aí a Dilane, estou pegando sempre fictício, não quer saber, vou ganhar meu dinheiro mesmo, eu vou viver a vida, vou fazer do meu jeito. Não tem jeito, então vai, o que eu vou fazer? Quantos médiuns se perderam? Quantos grandes médiuns, a gente viu o Valdo Vieira, a gente viu Zilbia Gasparetto, o filho dela e tantos outros médiuns. O próprio livro Mensageiros conta ali os médiuns falidos. E os espíritos sempre falando com eles. Está lá o tempo todo no ouvido. Não é assim, não é por aqui, é por ali. Teimosamente eles fizeram o que eles quiseram. Aí deu no que deu, virou história de livro. Então a gente tem que saber ouvir. Na verdade, não pode ser interpretado, a verdade não pode ser interpretado pela mentira. Os bons espíritos veem esses médios com repugnância. Então eles não podem ser instrumento da verdade, eles não podem falar a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Oitava pergunta, entenderam? A influência moral do médium é fundamental. Será absolutamente impossível obter boas comunicações através de um médium imperfeito? Vou pegar o Marcelo, vou tirar a Dilane aqui da... Marcelo é um médium imperfeito, cheio de problema. O espírito pode dar uma boa comunicação através do Marcelo? Essa aqui é a pergunta. Resposta. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas. Então você pode ouvir boas coisas, de vez em quando. Porque se ele possui uma bela faculdade, bons espíritos podem dele se servir na falta de um outro. Não tem outro, vai o Marcelo mesmo. Ele é imperfeito, mas Luciana não fala, ela não fala, eu não. Ele é que escuta, ele que vê, só tem ele, então de vez em quando eu vou ter que usar ele mesmo. Não tem outro. Mas isto só acontece momentaneamente, pois desde que encontrem o melhor que lhe convenha, eles dão preferência para outro. Surgiu o Tiago. O Tiago é um médium mais perfeito do que o Marcelo, mais moralizado, estudioso. Vou deixar o Marcelo, vou usar o Tiago. Entendeu? Como ele disse aqui, virá tempos virão, que os bons médios serão em abundância. O que acontece? Supondo, lá sempre na roça, lá não tem esses negócios aí de mediunidade, essas coisas. Então tem aquelas pessoas lá que são médios de uma tal forma. Aí chega um dia que eles não dão mensagens ruins.
chega um dia, acaba um lá deles lá, pega, sai e dá uma mensagem, fala uma coisa boa Errada. lá com a pessoa. Boa. É boa. Aí quer dizer, é isso aí, né? Então, É isso aí. Só tem aquele médium, usa ele. Embora o médium não seja bom, não seja um bom instrumento, usa ele mesmo. O ideal é que ele fosse uma pessoa boa, um bom instrumento. Mas não tem outro. entendeu? Nota, lê a nota aí. Tem nota? Deve-se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presta dos espíritos enganadores. Não é presa dos espíritos enganadores. Eles provocam, quase sempre, circunstâncias que o quê? Que desvendam seus defeitos. E o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa fé pode ser e abusar. Neste caso, quaisquer que sejam suas faculdades, isto não é de se deplorar. Deplorar. Não deplore, não se aborreça com isso. Deve-se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, eles provocam quase sempre circunstâncias que desvendam seus defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas e de cujo boa fé poder-se-ia abusar. Isso. Neste caso, quaisquer que sejam suas faculdades, isso não é se deplorar. Você tem um bom médium, um médium escuta, um médium vê futuro, passado, presente, vê Júpiter, vê tudo. É um bom médium. Mas ele foi afastado, ele foi mostrado a ele circunstância em que ele se mostrava como ele é realmente, os defeitos que ele tem. Aí você olha, poxa, o fulano não é o que eu pensava, é um bom médium. O que ele está dizendo? Não é para se deplorar isso. Isso é uma boa coisa, porque ele é afastado das pessoas que ele poderia enganar. Entendeu? Eu estou entendendo aqui que isso acontece nas casas quando as pessoas começam. Como nós já vimos aqui, médios que vieram e se afastaram, outros que estão por aí que a gente está vendo que não é bom médio, Que eles não pode mesmos confiar. se afastam da casa, não precisa impor que eles se afastam, porque os espíritos Vou ler mesmo de novo. Luciana, passarinho que dorme como cego, completa a frase. Corda de cabeça para baixo, certo? Então, diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem és, né? Deve-se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, ou seja, esse médium está envolvido com o espírito do mal, enganador, ele está obsidiado. Eles provocam quase sempre circunstâncias que desvendam seus defeitos. Os espíritos vão provocar circunstâncias que vai desvendar o defeito desse médium. O médium quer matar outra pessoa, vai fazer o mal com outra. Opa, olha aí. Mas não fui eu, foi a voz. Já mostrou quem é o médium. Isso não é para se deplorar. Muito pelo contrário. Os espíritos estão te mostrando, olha só, fica esperto. Esse médium acaba sendo afastado. É isso que ele está dizendo. Então vamos lá. E afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa fé poderiam abusar. Porque eles poderiam abusar da boa fé dele. Mas os espíritos exporam essa pessoa, esse médium, para que todos os vejam como ele é. Mas que coisa triste, como é que pode um médium tão boa, um bom potencial, pensa uma bobagem dessa? Aí o que ele termina dizendo? Quaisquer que sejam as faculdades que ele tenha, isso não é de se deplorar. Por quê? Isso é uma boa coisa, porque ele não vai enganar ninguém.
Ok? Bem claro? Entendeu, Adilane? Entendi. Eu vou ler a última aqui, a número 9, que vai responder a Rejane, que perguntou aí. Pergunta número 9, nós vamos parar na número 9. Eu vou ler a pergunta, Edilane, porque quem lê fica mais responsável ainda. Não, o senhor que tem que ler a pergunta, que é o senhor que é responsável. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Então, diante de tudo isso, qual médium que se poderia ser chamado de perfeito? Quem é o perfeito? É o Marcelo? É o Tiago? Qual é o médium perfeito? Resposta. Perfeito. Que pena. Sabeis que a perfeição não existe na terra. Sem isto não estaríeis nela. Não tem perfeição na terra, senão a gente não estaria aqui. Todos nós somos imperfeitos. Continua. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, porque eles são raros. Altivo, então, bom médium. Ele é médium perfeito? Foi médium perfeito? Não. Chico, bom médium. Foi um médium perfeito? Não. Divaldo, é um bom médium. É um médium perfeito? Não. Newton, é um péssimo médium, imperfeito. Continua. Então não tem perfeição. Diga bom médium, que já é raro. É raro. Continua. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Preste atenção, se eu for falar com ele na hora errada, se eu for falar na hora errada, olha o que ele disse aqui na última frase. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, somente com os bons espíritos, menos enganado é. Menos enganado é. Significa que todos nós somos enganados, porque nós não somos perfeitos. Nós simpatizamos com maus. O modelo de perfeição que nós tivemos na Terra foi Jesus. Nós temos a mediunidade de Jesus, nós temos a moralidade de Jesus, e Jesus o médium perfeito. Podemos ser bons, mas a gente tem que querer se preparar, estudar. Olha quanta coisa aqui, que manual é isso aqui. Quem tem a faculdade e não conhece isso, fica presa fácil na mão dos maus espíritos. Presa fácil. Por isso temos que ler constantemente o livro dos médiuns, estudá-lo. Esse é o manual, o nosso manual. É igual aquele, compra uma geladeira nova, uma máquina de lavar nova. Eu já sei, liga aqui, não quer ler, o manual está ali, mas ele não lê. Quantas pessoas queimam a geladeira? Quantas pessoas usam mal a geladeira ou a máquina de lavar? Eu tenho uma máquina de lavar lá em casa que eu não li o manual. Então tem uma porção de botãozinho lá. Eu só aperto o start, o que começa, e um que lava lá em 54 minutos. Eu não sei nem os outros, não sei nem o que é que está ali, porque eu não li o manual. Então eu tenho grande chance de estragar. Vou até ler o manual, estou lembrando aqui. É a mesma coisa, você tem a mediunidade, mas você não quer ler o manual. Como que a mediunidade funciona? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a mediunidade, com o mundo espiritual? Quem são os espíritos? Por que eu tenho mediunidade? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso comigo? Quantos chegam aqui querendo, olha, não quero saber disso comigo, não quero saber disso, porque eu nunca li o livro dos médiuns. Então o livro dos médiuns é um manual do médium. Se você lê isso aqui, você não vai usar a mediunidade para o mal. Se for utilizado como um instrumento, foi enganado, você vai saber, poxa, porque eu sou imperfeito, vai servir de lição com você, e a gente continua trabalhando a mediunidade com segurança. Segurança. O avião, todo mundo confia no piloto, né? Você não sabe pilotar. Se o piloto chega lá e estou no alto, não sei o que fazer, ferrou, você tem que confiar. Para isso vai um piloto e vai um copiloto. Se um falhar, tem o outro. O piloto, ele chega no avião, tem um manual que é chamado checklist.
Ele vai seguir, ele olha o checklist. Motor tal, tal. Ele segue. Ele tem um manual. Ele está cansado de saber daquilo ali. Aí ele vai. Eu saltei de paraquedas. 1.200 saltos. Todos os saltos. Eu fazia o meu checklist. Deu pane, eu abro ali. Nunca torci um dedo, graças a Deus. Teve vários colegas que morreram. E se você for ver, há uma sequência de erros. Não faz os checklist. Eu já sei. Uma hora dá ruim. Então, antes de fazer alguma coisa, vou fazer isso. Vou lá, tá. O livro dos médiuns é isso, para a gente não sofrer. Vamos rezar? Boa essa aula, né? Bom estudo. Por você não estar aí, eu voltei o estudo todo de novo. Parei onde eu... foi acompanhando no carro? Muito boa essa aula, muito boa mesmo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Vamos lá fazer a prece, vamos agradecer aos guias da nossa casa, a inspiração, agradecer ao nosso irmão Ernesto Bozano, um pesquisador da mediunidade. Obrigado, amigo, obrigado, altivo. Obrigado a Allan Kardec, o nosso mestre Kardec, a Leon Denis, que manteve viva a chama do Espiritismo, para que hoje estivéssemos aqui de maneira límpida, clara, estudando a doutrina dos Espíritos, estudando o manual do médium, o livro dos médiuns. Muito obrigado, obrigado, altivo, pelo seu exemplo, pelo teu exemplo como médium, e pelo teu amor e carinho por todos nós. Que Deus abençoe muito a esta casa, que Deus abençoe muito a todos vocês, que Deus abençoe o nosso esforço e que aprendamos a ser bons médiuns, é o que desejamos. Ajuda-nos, guarda-nos, proteja-nos, ampara-nos, guia-nos, fortaleça-nos e, acima de tudo, ajuda-nos a discernir bem do mal. Em nome da espiritualidade amiga aqui presente, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.